Poder Judiciário de Mato Grosso inicia agora o programa Memórias do Poder Judiciário, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalharam ou que ainda trabalham em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Adilson Polegato de Freitas, de 75 anos. Formado pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1979, militou como advogado durante 6 anos até ser aprovado no concurso da magistratura de Mato Grosso, isso em 1985. Desde então, jurisdicionou as comarcas de Colíder, Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis. Foi diretor do Fórum de Cuiabá na gestão 2011-2013. Ascendeu então a desembargador no dia 25 de março de 2013 e aposentou-se do desembargo no dia 30 de junho de 2015. Seja muito bem-vindo, desembargador Adilson. Obrigado pela atenção e é um prazer estar aqui com vocês, principalmente ter a oportunidade de reencontrar uma amiga, não de infância, que eu sou bem mais velho do que ela, a desembargadora Helena. Então, para mim, é um prazer estar com todos os senhores aqui. Está aqui conosco também a vice-diretora da ESMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Como vai, desembargadora? Só fazendo um adendo, está inaugurando o nosso estúdio hoje, né? Sim, o doutor Adilson hoje está inaugurando o nosso estúdio aqui na ESMAGES. É uma honra para nós, doutor Adilson, entrevistá-lo, conversar. Na realidade, não é uma entrevista, é uma conversa, né? Um bate-papo, só está faltando o nosso cafezinho. Para mim também é uma honra reencontrá-lo, porque eu que o conheço desde criança, éramos vizinhos lá na Popular, né? No bairro Popular. E, então, para mim é muito importante estar aqui conversando com o senhor. Vamos então começar o nosso bate-papo, como a desembargadora lembrou, né? Desembargador, vamos começar falando sobre a transição da figura de advogado para a função de juiz. Né? O senhor foi juiz por mais de 30 anos. É necessário uma mudança de comportamento no momento que você assume a toga? Olha, é um momento de transição e é muito importante que o advogado deixe a banca dele e se incorpore da magistratura. Porque como advogado, você parte. E como magistrado, como juiz, você é imparcial. Tanto que você observa o dispositivo das salas de audiência, o advogado está aqui, o promotor está aqui e o juiz está um pouquinho acima. Não que ele seja melhor do que ninguém, é para ele estar acima das partes, acima dos ânimos das partes, entendeu? Para que ele possa fazer um juízo sereno do que ele ouve. Nessa postura do dia a dia que eu falei agora no começo, o senhor também mudou a postura de alguns hábitos, de frequentação de lugares, por exemplo? Claro que eu mudei. Primeiro que eu fui para Colíder, né, que foi minha primeira comarca, lá eu tive o prazer de ser o primeiro juiz. E não fica bem, até hoje, apesar de já estar aposentado há alguns anos, eu acho que não fica bem, principalmente numa cidade pequena, o juiz está sentado na mesa do bar. Não condiz com as coisas. O juiz tem que ter uma postura, ele tem que ter tranquilidade, e também tem que ter uma postura, um exemplo de família, porque muitos da sociedade se miram da pessoa do juiz, né? Como um homem sério, íntegro, trabalhador, né? Eu penso que até hoje tem que ter essa mudança, senão não vai. Ok, desembargadora Helena, sua primeira pergunta, por favor. Muito bem. Doutora Adilson, o nosso concurso foi bem diferente do concurso de hoje, né? Na nossa época, nós ganhávamos muito pouco, não havia um incentivo, né, para o advogado querer ser juiz. Pelo contrário, os bons advogados jamais queriam ser juiz porque não ganhava nada. Era muito pouco. Eu imagino que na sua época era assim, porque na minha foi, né? O senhor entrou em 85, eu entrei em 89, né? Não eram tão longe uma da outra. Mas era muito difícil um advogado querer ser juiz. O senhor se transformou em juiz
por vocação, por querer, porque por dinheiro eu tenho certeza que não foi. Olha, é o seguinte, eu tinha um bom escritório de advocacia ali na Galeria GG. Lá trabalhava também, tinha um escritório lá, o desembargador Manuel Ornelas. E nós ganhávamos realmente bem. Um dia eu encontrei o desembargador Pereira e o saudoso e eterno mestre José Vidal. Falei, Adilson, por que você não se inscreve no concurso para juiz? É muito bom. Aí eu falei para o professor José Vidal, eu não tenho capacidade ainda para ser juiz, professor. Ele falou, olha, Adilson, é melhor a gente consertar uma sentença burra aqui no tribunal do que saber que aquela sentença foi uma sentença vendida. Esse foi o termo que ele usou. Mas não é que eu não quis baguá-lo para falar que ganhava menos. Quando nós entramos na magistratura, para vocês terem uma ideia, um caixa do Banco do Brasil ganhava mais do que eu. Nossa. Ganhava mais do que eu. Verdade. Então, aí você começa a analisar as coisas e eu era para ser candidato a prefeito da Chapada dos Guimarães. Entretanto, nos acertos políticos lá, não chegou onde eu queria. Eu falei, tem um jeito que eu vou botar a faca no pescoço desse pessoal. Como é que vai fazer? Eu vi no diário, naquele tempo era diário oficial, não era diário da Justiça, concurso para juiz. Eu falei, vou estudar, vou fazer. E Deus me abençoou, eu consegui passar em 5º lugar. Aí cheguei para o pessoal do grupo político nosso lá, falou, e agora? Falou, não, agora acabou. Agora você vai ser juiz. E aí a família, os amigos de fato mesmo. E eu me senti bem como juiz. E tive o prazer de ir para a cidade de Colíder. Nesse mesmo dia, instalou-se a comarca de Colíder e a comarca de Alta Floresta. O Ciro Mioto foi para Alta Floresta e eu fiquei já em Colíder. No dia seguinte eu fui ver como que era a comarca. Então, para mim foi uma alegria muito grande. Passei um ano lá. E os desembargadores daquele tempo, eles eram menos acessíveis do que são hoje, né? A gente tinha, sim, para falar com o desembargador era mais difícil, né, desembargador Helena? Sim. E aí o desembargador Hernani, que era presidente do tribunal, chegou e falou para nós, nos chamou, eu tinha ido lá para o gabinete do desembargador Tadeu, que era juiz, aí eu falei assim, Tadeu, mas eu não fiz nada ainda, já estou sendo chamado do tribunal. Ele falou, talvez seja por isso. Aí eu falei, meu Deus, lá chega eu e o Ciro aí no tribunal. Ciro, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, cara. Eu falei, eu também. Aí o desembargador Hernani mandou a gente entrar, né? Entramos. Falou, olha, comunico aos senhores que amanhã, às 7h da manhã, estará passando na residência dos senhores o veículo do tribunal para levá-los para o aeroporto, os senhores vão para a comarca. Aí o Ciro ainda falou, vai, desembargador, mas parece que quem passa em primeiro lugar, que ele passou em primeiro lugar. Vai, desembargador, parece que tem um negócio aí que quem passa em primeiro lugar tem direito a escolher. Eu falei, não precisa, nós já escolhemos para você. No dia seguinte, minha filha, eu estava com minha balinha pronta e fui para Colíder. Mês depois, né, minha família me acompanhou. E foi um ano maravilhoso. O ano de 1986, nós fizemos plebiscito das cidades de Peixoto, Guarantã, Terra Nova, Itaúba, toda aquela região de garimpo. E Deus abençoou muito o trabalho da gente, que saiu muito bem. E ao final do ano, o desembargador Bertin, que era o corregedor, falou, Adilson, você está promovido, escolhe uma comarca. Eu falei, quero ir para Cáceres. O desembargador Avalante falou, Adilson, não vai para lá, que lá é terra difícil para juiz. Eu falei, pois eu quero ir para lá. Então vai.
E lá eu tive a felicidade de ficar 6 anos e meio. 6 anos eu fui diretor do fórum. Aí chegaram lá em Cáceres as mulheres. Doutora Margarete, doutora Helena, doutora Clarice, Clarice, Serli, Flávia Flávia. E eram 6. Eram 6, né? Bom, Nilza. E a Nilza, hoje desembargadora Nilza. E tinha 2 defensoras, que eram a doutora Márcia e a outra Cibele. E promotoras também. E as promotoras, que eram aquelas... Badusco. Isso, a Badusco. E aí eu falei assim, eu aqui em casa eu não volto mais. Porque, e a delegada também era uma mulher. Olha aí. Aí eu falei assim, eu não volto mais aqui em casa, porque se eu beliscar uma mulher, eu sou preso, condenado e algemado. Foi um período muito bom, né? Infelizmente a doutora Margarete já foi, mas a semente boa foi plantada e estamos aqui, né? E eu assumi a 2ª vara criminal Exato. E a Dilson Polegato de Freitas. Exatamente, exato. E depois... no meu lugar também, aqui no tribunal, não foi esse? Não. Foi a, como que é o nome dela? Colega nossa? Antônia. Antônia, exatamente, Antônia. A minha pergunta, desembargadora, próxima, era nessa linha aí mesmo, né? O senhor falou de algumas dificuldades, de alguns casos, você falou da região de Garimpo, que o senhor é lá em Colíder, de estar envolto em outras magistradas, de mulheres magistradas, isso aí na década de 80 e 90. Conta pra gente, as dificuldades daquela época, imagino que eram muitas, né? Não tinha tecnologia, não tem os recursos que hoje estão disponíveis. O senhor se lembra de alguma história de dificuldade ou curiosa? Olha, as dificuldades eram muitas. Como eu inaugurei a comarca de Colíder, as máquinas de escrever eram todas as Olivetti, então tudo novinho. Aí quando eu fui para Cáceres... manual, né? Minha filha, a comarca era velha, era aquelas máquinas Remington, você batia a letra A aqui, o carro pulava para lá, olha, era um Deus dos acuda. Foi assim do água para o vinho. E nós éramos muito carentes. Quantas e quantas vezes nós tivemos que comprar, né, desembargadora, papel do nosso bolso para dar continuidade ao serviço. Olha aí. Hoje, nós estamos numa era, né, da internet, um estúdio bonito, novo, e isso traz satisfação e anima esses jovens advogados a assumirem o lugar dos que vão saindo. Ok, vamos lá, desembargadora, mais uma pergunta para o nosso convidado. Doutora Dilson, o senhor já falou aí que o senhor foi diretor do Fórum de Cáceres muitos anos, mas o senhor também foi em Cuiabá. E eu conheço vários servidores que falaram para mim que o senhor foi o melhor diretor do fórum que o Fórum Cuiabá já teve, que sente saudades do diretor de fórum, Adilson Polegato. Então eu pergunto, o que é de diferente que o senhor fazia para esses servidores? Olha, a palavra-chave é amor. Eu sou oriundo da área criminal. Eu nunca chamei o preço de você. Eu sempre chamei o preço do senhor. Então, eu tinha que ter paciência, entender o problema daquele servidor. Vocês não acreditam, mas tinha vara que só tinha um servidor e a juíza. Como que você ia dinamizar aquilo? Teve aquele problema que o cartório passou a ser do fórum. Tinha 17 funcionários da Marilu trabalhando lá por conta dela. Nós tivemos que assumir aquilo. O desembargador Rubens me prestigiou muito também. E eu não me esqueço do Sebastião Moraes, que me deu 2 funcionários do gabinete dele para me ajudar lá. Então, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, tanto no interior como aqui mesmo, na capital, havia, eu acredito que ainda há, uma solidariedade muito grande entre nós. Nós éramos muito amigos. Todos nós éramos amigos,
Um lutava pelo outro. Olha, hoje eu estou com um problema, você pode tirar esse plantão para mim? Posso. E eu vou contar um caso para você, minha filha, que me deixou marcado. A desembargadora Helena, ela era juíza auxiliar da corregedoria e tinha aquele programa de reconhecimento de paternidade. E foi num sábado à tarde. Aí eu falei assim, Helena, deixa que eu cuido dos presos, né? Que eu mexia na área criminal, sabia mais. E nós tínhamos uma camisa, né? Camiseta, né? Nos identificando. E eu fui cuidar dos presos. Na segunda ou terceira audiência que eu fui fazer, eu perguntei para o cidadão se ele reconhecia aquela moça como filha dele. Ele falou, reconheço. Aí o Adenir pegou, fez lá o termo, assinou e tal. Na hora que terminou a audiência, eu falei, minha filha, dá um abraço no seu pai. Ela levantou meio assim, de longe, a mãe assim, abraçou assim, de longe. Aí terminou a audiência. A Adenir me falou, você sabe por que ele está preso, doutor? Eu falei, não, porque ele estava mexendo com ela. Cheguei para a desembargadora Helena, falei, Helena, não tenho mais condições psicológicas de continuar trabalhando hoje. Tu lembra desse fato, Helena? Sim. Não tenho mais condições. Ela arrumou outra pessoa, botou no meu lugar e eu fui para minha casa. Foi um caso, olha, isso já tem, acho que uns, não sei quantos anos, mas foi um caso marcante na minha vida. Tem uns 10 anos. Não é mesmo? Foi difícil. Outra foi o promotor pediu para a magistrada que tirasse a guarda de uma criança que estava sob a guarda de uma família íntegra, e desse para a mãe biológica. Só que a mãe biológica e o companheiro dela, eles eram viciados. E mataram a criança. E como eu era juiz da vara dos crimes dolosos contra a vida, veio parar na minha mão. Quando eu vi aquela criança, aquele anjinho, né, na perícia, com as fotografias, a coisa, já, aquilo me deixou triste demais. A minha colega, que eu vou reservar o direito, e o promotor, que hoje deve estar aposentado também, deve ter sentido demais. Porque na vida nós erramos. Só tem uma pessoa que veio aqui que não errou, que chama-se Jesus Cristo. O resto, nós erramos. Então, esse caso, desembargadora Helena, me deixou muito triste. Muito triste. E confesso a vocês que, mesmo sendo uma pessoa assim, firme, acostumado com a vida, né, de dureza e tal, aquilo me deixou abalado. E até hoje, mais de 30 anos, acho que uns 30, 20 anos, mais de 20 anos se passaram, até hoje eu vejo aquela fotografia da imagem daquele anjinho todo machucado. Olha, a gente percebeu que a voz do senhor embargou, os olhos ficaram vermelhinhos. Por que recordar essas histórias emociona tanto o senhor? Voltando ainda lá da menção que a desembargadora fez, de que o senhor foi, segundo os servidores, o melhor diretor do fórum, né? Olha, o povo daqui de Cuiabá é muito bom. Então, a gente procurava entender os problemas das pessoas, dos servidores, tratando-os com carinho, ouvindo, tendo paciência para saber o porquê. E eu tinha um lema comigo: se você não está bem hoje, não venha trabalhar. Fala, doutor, hoje eu quero ir pescar, quero ficar em casa. Pode ir, minha filha. Mas também se precisasse o sábado e domingo, eles iriam. Por quê? Porque você precisa do servidor de corpo e alma. Não só ele estar ali, mas a mente dele pensando nas dívidas, nas coisas, na doença da família, do filho, né? A maioria dos servidores são mulheres, que têm família, que têm filhos. Então, como que você vai fazer? Você vai levar a ferro e a fogo? Não. Nós temos que ter um
pouco de humanidade. O juiz tem que ser, acima de tudo, humano. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre distribuição de justiça. Durante um evento em 2012, o senhor afirmou que era importante mostrarmos que a justiça é para todos, que era preciso, era necessário desmistificar aquela impressão de que a justiça é somente para os ricos. Passados alguns anos, aí mais de uma década, né? O senhor acha que o judiciário conseguiu alcançar essa meta? Ora, sem sombra de dúvida. Parecia que naquela época, como eu falei com a desembargadora Helena, até nós que éramos juízes, que éramos magistrados, nós tínhamos uma certa dificuldade até nos aproximarmos com os desembargadores. Hoje não. Hoje o magistrado vai lá, conversa com o desembargador, é bem recebido, entendeu? Não tem, pode ter, toda regra tem exceção, mas a maioria, né, desembargadora Helena, é assim, desse jeito. Então, isso mudou muito. E depois nós passamos a viver, não mais aquela máquina de escrever. Veio o computador, entendeu? Veio a internet. Hoje, a pessoa trabalha em casa e produz muito mais. Desembargadora Helena, a minha esposa, ela trabalha em home office. Ela produz 3 vezes mais do que se ela tivesse na escrivania. 3 vezes mais. Então, isso fez com que o pessoal acreditasse mais na justiça. E os próprios magistrados, os desembargadores, também se abriram, saíram daquela clausura de vidro, né? E conversa com o povo. Então, o povo hoje tem confiança na magistratura. Ele sabe que ele tem acesso, ele vai no gabinete do desembargador, ele é bem recebido. Às vezes, até água e cafezinho ele toma, entendeu? Os advogados, principalmente os advogados, e o povo tem essa confiança. Então, a justiça desmistificou. E uma das coisas que veio, que marcou a desembargadora Helena, marcou assim, bem mesmo, foi os juizados especiais de pequenas causas. Se aproximou da população. Esse aproximou da população. Esse aproximou da população. Essa era a menina dos olhos do desembargador Salvador Pompeu de Barros e do desembargador Flávio Berti. Então, isso fez com que a população, o povo em geral, visse e conversasse com o juiz. Então, foi uma coisa espetacular. Eles estão aí até hoje, né? Fazendo um excelente grande trabalho. Né? Isso aí. Um grande trabalho. Desembargadora, por favor. Bom, vamos falar agora de desembargador. Há diferença em ser desembargador e ser juiz? Muito. Há uma diferença muito grande. Porque quando você é juiz, você decide sozinho. Então, você forma o seu convencimento e assina embaixo a sua sentença. Eu penso assim e é assim que eu acho que está certo. Aí você vem para o tribunal, você passa a fazer parte do colegiado de uma Câmara com 3 pessoas. Então, o seu voto tem que convencer mais 2 pessoas que pensam diferente, se bem que nós temos uma jurisprudência, né, que vai balizando as coisas, mas você tem que convencer aquelas 2 pessoas, entendeu? Senão, eles votam contra e você põe seu voto embaixo do braço e vai embora para casa. Às vezes, frustrado. Desembargador, o senhor ficou 2 anos no desembargo, veio aqui para o tribunal, né, e não assumiu nenhum cargo da alta administração. Foi uma opção? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tomei posse numa segunda-feira. Na terça-feira, eu peguei um avião para São Paulo para fazer uma cirurgia de câncer de próstata. Então, a aposentadoria veio em boa hora. E me deu paz, me deu tranquilidade, de eu conviver mais com minha família, entendeu? E ter o prazer de estar mais junto com os meus amigos, entendeu? E em razão disso, dessa doença, eu também me tornei religioso. Hoje eu sou presbiteriano. Aliás, o ministro que toma posse agora no dia 16 é presbiteriano também, né? Então,
Deus parece que traça um plano para você. Eu tive a felicidade de chegar ao ápice da carreira, porque você ser presidente, vice-presidente, corregedor, é outra coisa. Porque a sua carreira termina como desembargador. E assim nós terminamos nossa carreira no ápice, né? Que é um motivo de orgulho para mim, para minha família toda. Desembargador, o senhor atuou muitos anos na área criminal, né? Como é que ficava a família do senhor? Né? Temerosa? O senhor falou que começou a adotar o hábito de chegar nos locais e ficar olhando tudo, né? Meio desconfiado, enfim. A família temia pela vida do senhor? Não, nunca temeu. Por quê? Porque eu tratava aquele preso, aquele condenado, com todo respeito. E ele sabia, no fundo da alma dele, ele sabia que ele estava errado, que ele tinha cometido um delito e ele teria que pagar. Então, quando você trata uma pessoa com dignidade, é a tábua de salvação da pessoa, do indiciado, né, do denunciado, é o juiz. Tanto que tem uma coisa que eu sempre pautei, jamais permiti que alguém chegasse para prestar, fosse interrogado por mim, algemado. Por quê? Porque eu já estava julgando que ele era perigoso. Quando eu fiz o primeiro júri do Sandro Louco, o sargento da polícia falou para mim, ele falou, eu queria conversar com o senhor em particular, doutor. Eu falei, vamos conversar. Aí o sargento da polícia falou, doutor, é de alta periculosidade. Eu falei, você está com uma 12 na mão aí, se eu gritar lá, você manda bala, eu que me defenda. Ele falou, não, imagina, doutor. Porque ele queria desabafar com o juiz, que a tese dele tinha sido negativa de autoria. Mas ele falou para mim, doutor, realmente eu matei essa pessoa. Por quê? Porque eu recebi ele lá com tudo, porque ele era líder lá. E o cara saiu, foi mexer com a mulher dele. Aí ele falou, o senhor não mataria, doutor? Eu falei, olha, meu filho, vamos deixar para depois essa conversa. Então, tá bom. Quando o senhor já nos disse aí que o senhor foi 6 anos e meio juiz criminal lá em Cáceres, né? Aliás, eu também o segui lá na segunda Câmara, na segunda Vara Criminal de Cáceres. Exato. Eu sei o que é, né, a Cáceres, né, vamos dizer assim, fronteira, né? E depois eu veio para cá, no criminal também, tirando a parte da diretoria do fórum, mas o senhor sempre ficou muitos anos na área criminal. Aí o senhor veio para o tribunal para uma vara civil. O senhor sentiu? O senhor teve que reestudar? O juiz ele precisa estar sempre estudando, nós aqui que somos da SMAGES, né, a gente está sempre incentivando o juiz a estudar. É nessas oportunidades, não é? Olha, para mim foi uma tranquilidade. Por que foi a tranquilidade ir para uma Câmara Civil, né? Primeiro que eu tinha que me reciclar todinho. E o juiz tem que estudar diuturnamente. Tanto que o juiz não pode, o magistrado, aliás, não pode exercer nenhuma outra profissão, nem outra atividade, a não ser professor. Que o professor é obrigado a estudar o tempo todo. Então, para mim, foi um desafio. E também foi uma maneira a bandidagem me esquecer um pouco, né? Eu me lembro que teve uma onda aqui que iam matar um juiz criminal e tal. Nós chegamos até, algum dos colegas andaram com segurança e tal. Eu falei, a desembargadora Erotize, falei, Adilson, Erotize, eu não quero, eu fico sozinho. Aí eu fui lá no Pascoal Ramos, conversei com o Sandro Louco, que é chefe do PCC, né? Falei, Sandro, como que é essa história aí? Quem que vai varrer? Ele falou, não, doutor, o senhor é um dos nossos. Eu não sabia que fazia parte do PCC. O senhor não sabia, né? Em todos os casos. Descobriu ali, então. Descobri ali. Aí fui lá, no Carumbé, perguntei para o Aclides. O Aclides, só na minha vara de homicídio, ele tinha 8. Era conhecido como menino mau.
Falou, não, aí ele já era pastor lá e tal. Falou, ó, doutor, o senhor pode ficar despreocupado. Qualquer coisa que acontecer, que subir, ele já fica por aqui mesmo. Eu falei, você está recuperado. Aí fui lá em Santo Antônio, perguntei para um rapaz que eu conheci, primeiro tenente da polícia, capitão Carmo, você deve ter conhecido. Conheci o Carmo. Preso. Aí falei, Carmo, que história? Ele falou, não, doutor, quanto o senhor não tem nada, pode ficar despreocupado. E aí eu fiquei despreocupado. Tive a felicidade de ir para uma Câmara que duas pessoas maravilhosas, que é o desembargador João Ferreira, né? Muito culto, diga-se de passagem, um dos desembargadores que eu reputo de uma cultura maravilhosa, e uma pessoa alegre para cima, que é o desembargador Sebastião Barbosa Farias. Então, foram 3 anos ali de alegria, e eu saí daqui tem quase 8 anos já, né, que eu luto contra esse câncer, e deixei amigos. As portas sempre são assim. E eu acho que a maior satisfação que você pode ter, que você cumpriu a sua missão e o bom nome continua. Desembargador, quando o senhor se aposentou, o Judiciário estava iniciando o processo de expansão do PJE, né, o processo judicial eletrônico. Com a experiência que o senhor teve na magistratura, que também no desembargo, enfim, o senhor imaginava naquela época que os processos estariam todos tramitando hoje de forma virtual? A gente está deixando a era do papel para trás, né? Já ficou para trás, minha filha. E foi a melhor coisa que aconteceu. Primeiro, nós estamos preservando o meio ambiente. Eu me lembro que veio um advogado de São Paulo uma vez dar uma palestra para nós ali no fórum sobre a questão do meio ambiente. Naquele ano, tinha entrado só no Supremo Tribunal 70 toneladas de papel. Quantas árvores foram, né? E aquele demora, bate carimbo, faz concluso, não sei o quê, registrando o livro. Hoje não, você pega a máquina e... Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um diploma de datilografia. É aí. Né? Mas não me chama para brincar com o computador. E aí, não é da minha geração, né? Então, o computador, eu chamo meu neto. Né? Doutora Adilson, o senhor, né, pelo que eu vi aqui, pelo que eu lhe conheço e vi a sua conversa, o senhor sempre respeitou não só os funcionários, os colegas, né, que tínhamos muita amizade, como também respeitava muito as partes, os advogados. Então, esse é um comportamento que nós, juízes, temos que ter, né? E também o senhor falou aí que hoje os magistrados recebem os advogados, as partes, um pouquinho diferente de antes. Mas na sua época, o senhor recebia advogado? O senhor acha que o juiz deve receber advogado? Deve receber parte? Porque existe uma discussão, muitos juízes entendem que se o advogado peticionou, né? Peticionou, não precisa estar falando com o juiz vai ler. Não é? Qual a necessidade de ficar falando com o juiz? Mas aí eu pergunto ao senhor, o senhor acha que deve recebê-lo? Deve conversar com o advogado? Isso é um ponto de vista pessoal Sim. meu. Em primeiro lugar, a porta do meu gabinete estava sempre aberta. Eu tenho mania de falar alto, né? Então, Bianchini até me dizia, o único cara que não pode falar que não está aqui é você, porque lá no corredor você escuta a sua voz aqui, Polagato. Eu acho que o advogado ele tem que ser atendido na maior brevidade possível, porque ele tem que voltar para o escritório para ganhar o pão de cada dia, para pagar a mensalidade dos filhos, da escola, comida, essas coisas. E nós, quer queira, quer não queira, no final do mês, nosso dinheiro está ali na conta, né? Então, aos advogados, sim. As partes, você tem que fazer um pouco de seleção. Porque vem muito o que nós chamamos na gíria embargos auriculares, entendeu? Mas, às vezes, é importante que você veja, ouça a parte, porque muitas vezes ele pegou um advogado que não estava preparado. Ele fez uma petição que
fugia da realidade. Não estou chamando os advogados de analfabetos, de hipótese nenhuma, mas existe exceção à regra. Tanto que é uma profissão que mesmo depois de você passar 5 anos na universidade, você tem que prestar um concurso, que é para receber a carteira da OAB, que eu acho que está certo. Né? Então, dependendo do fato, porque quando você, principalmente eu que trabalhei na área criminal, quando você conversa com a parte, olho no olho, você já tem mais ou menos uma resposta se a pessoa está mentindo ou não. Aconteceu um caso pitoresco comigo, lá no fórum, ainda era ali na Prainha. Primeiro, naquele tempo, você ouvia primeiro o acusado, né? E aí eu, conversando, interrogando a ele, falou, aí nós entramos em luta corporal e eu consegui tomar o revólver, pegar o revólver. Aí eu falei, aí o revólver disparou e pegou nele. Ele falou, não, doutor. Eu peguei o revólver e atirei e matei ele mesmo. Você quer uma legítima defesa melhor do que essa? Quer dizer, eu joguei assim como diz o cuiabano, um verde para colher maduro, mas o cidadão estava com o melhor direito. Tanto que na hora eu mandei soltá-lo, responder o processo em liberdade. Vou fazer uma pergunta aqui. Uma das bandeiras da atual administração do Tribunal de Justiça é a equidade de gênero. O senhor falou lá no começo os primeiros contatos que o senhor teve com as primeiras magistradas do Estado. E como é que o senhor vê, então, a participação das magistradas hoje? Olha, perfil, né? Esse perfil feminino na magistratura. Olha, eu acho muito bom. Desde há muito tempo, os colegas têm passado nos concursos, porque ninguém entra aqui pela janela. Aqui você entra aqui por um concurso, tanto para o homem como para a mulher. Então, a capacidade intelectual está igual, senão você não entra. Aqui não tem favoritismo para ninguém, não. Aqui entra o filho do pobre, entra o branco, entra o preto. Se ele tiver competência, ele vai ser juiz. Entendeu? E as mulheres têm uma vantagem sobre os homens. Os homens têm o coração de pedra e as mulheres têm o coração humano, de carne. Faz diferença no momento de julgar, então? Não. Não. No momento de tratar as pessoas. No momento de julgar, o homem que tem o coração de pedra, ele tem que abrandar o coração dele. Como eu disse no início, ele tem que estar acima das paixões, tem que se igualar. E as mulheres têm essa facilidade de tratar as partes com mais delicadeza. Por exemplo, uma pessoa que não me conhece, fala, mas esse cara está bravo. Por quê? Porque falou alto. É diferente de uma mulher que fala baixo e tal, e na hora da canetada dela é 10 vezes até pior do que a do homem, né? O senhor falou anteriormente até sobre a necessidade e a importância de estudar. Eu queria que o senhor reforçasse essa opinião do senhor, né, sobre essa importância do juiz, do magistrado, enfim, ter esse processo de ensino-aprendizagem constante, né? Olha, o juiz tal qual o médico, porque o médico, o rim dele vai estar sempre naquele lugar. Então, se ele é um cirurgião, ele vai lá, sabe onde é que está o rim, que não vai mudar. Agora, o magistrado, ele tem que estudar diariamente, porque tem nova jurisprudência, tem novas súmulas dos tribunais superiores. Então, minha filha, se o juiz não estuda, ele não vai para lugar nenhum. Primeira coisa, o juiz tem que ter honestidade, humildade e, acima de tudo, estudo, porque as leis mudam muito. E sempre as leis mudam para melhor. Né? Então, é imprescindível que o juiz estude. Tanto que nós temos 2 meses de férias. Tire um mês para estudar, para se atualizar, entendeu? Para quando ele voltar das férias, ele está por dentro de toda a mudança que teve, de toda a jurisprudência, de como que está pensando a Câmara X, a Câmara Y, como que está sendo o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal, né? Então, eu acho que, primeira coisa, se você quiser
Entrar na magistratura para falar, eu vou ficar rico, você pode sair. A magistratura é, acima de tudo, um sacerdócio. O magistrado é um sacerdote. Então, diante dessa manifestação do senhor, eu entendo que o senhor acha que a escola, que é a Escola da Magistratura, que hoje tem o nome do professor João Antônio Neto, que o senhor conhece também, que é um grande estudioso, nosso professor, e que a escola está certo em estar constantemente, cotidianamente, fazendo muitos cursos, diferentes cursos no civil, no crime, no direito administrativo, na família. E o senhor, eu então imagino que o senhor também concorde, né, dessas capacitações constantes da ESMAG, que a ESMAG está exercendo o seu papel. O senhor concorda comigo? Quando eu entrei aqui no estúdio, a primeira coisa que eu observei, porque o juiz está na área criminal, eu não sei se é porque ele tem medo das coisas, mas ele olha tudo que tem do seu derredor. E a primeira coisa que eu observei foi esse quadro aqui, desde 13 de junho de 1985. Quer dizer, essa escola tem mais de 30 anos. É sinal que está dando certo. E eu, particularmente, eu acho que a escola da magistratura deve ser uma constante na vida dos magistrados. Evidentemente que nós não podemos tirar todos os juízes da comarca no mesmo dia. Vamos pegar por região, por exemplo. Pega 2 regiões do Oeste, 2 lá de Alto Araguaia, 2 de Água Boa, e traga para cá. Ministra aquele curso. Ele vai sair daqui, poderá até ser um transformador, ensinar ao colega dele o que ele aprendeu aqui. Mas é muito importante, e eu reforço, o juiz que não estuda, a carreira dele é curta e medíocre. E o senhor foi aluno da Escola da Magistratura? Eu fui o primeiro aluno da Escola da Magistratura. Junto com a advogada Helena, né? Pois é. E lembra do Pedro Lima? Lembro. Ele era deputado estadual. E foi o primeiro aluno. Nós fomos os primeiros alunos. Em agosto de 1985. Está vendo? João Antônio Neto era nosso diretor. Em dezembro eu estava tomando posse como juiz. O senhor Graciema, né? A Graciema é depois de mim. É depois do senhor. Aí, são 36 anos, minha filha. Uma coisa que dura 3 décadas, mais de 3 décadas, é porque está dando certo. Então, nós confiamos e rogo a Deus que toda a administração, a alta administração do tribunal, dê todo o apoio, não só à escola da magistratura, mas também à escola dos servidores, que sem eles nós também não vamos a lugar nenhum. Com certeza. Hoje está muito em discussão, em voga, o ativismo judicial. Porque a gente tem visto muitas omissões do Poder Executivo, né, de prefeituras ou mesmo de Estado, em fazer a sua obrigação, né, questão da saúde, das escolas, né, que precisam ser reformadas. Hoje o Ministério Público entra em muitas ações civis públicas e o juiz ele tem determinado que faça isso, faça aquilo, conserte, que interne, que, né, ache vaga de UTI. Isso é considerado ativismo judicial, ou seja, o juiz estaria exercendo um trabalho, um papel que seria do Poder Executivo. O que o senhor acha disso? Porque não era muito comum antigamente isso. O que é que o senhor acha? O juiz tem que ter esse ativismo nessa omissão do Em primeiro lugar, o juiz ele não toma decisão, ele é provocado. Sim. Então, se alguém me chega, se o Ministério Público ou a Defensoria Pública me chega narrando um fato e eu não tomo uma providência, eu vou estar prevaricando. Muitas vezes você tem que analisar o fato. O que acontecia muito era aquele caso da UTI. O juiz determinar que interne na UTI. Aí o médico chegava e falava para a juíza: doutora, qual desses aqui que a senhora quer que eu morra para cumprir sua ordem? Então, eu acho que o ativismo
judicial é necessário destes casos, né? Que, senão a coisa corre muito frouxa, né? Tem que ter os contrafreios. E o Poder Judiciário é como se fosse no Império, é o poder moderador. O juiz não sai tomando, eu vou mandar prender, não. O juiz é provocado, e quando ele é provocado, ele tem que ter a coragem, a hombridade de tomar a decisão que lhe parece mais certa. Por isso que nós temos que ouvir o Conselho Tutelar, os médicos que nos fornecem as perícias, né? Então, eu acredito, se você está sabendo que fulano está lá naquela Secretaria de Saúde, vamos dizer hipoteticamente que hoje está aí, né? Está numa secretaria fazendo e acontecendo, o camarada que ganha 3 mil, 4 mil reais com patrimônio incompatível, e o Ministério Público vem e lhe oferece uma denúncia, você se omite? Que isso? Não, tem que tomar providência. Chamam isso de ativismo judicial. Quem não quer que a boa verdade apareça. Desembargador, a gente queria ouvir, se o senhor fique à vontade, enfim, para deixar algum conselho, alguma dica, enfim, para esses magistrados que estão na ativa e também para esses que vão iniciar. A gente está com uma turma nova de magistrados, né? E que conselhos o senhor daria para essa turma? Você vai me permitir, eu vou copiar o que disse o ministro André Mendonça. Para a minha vida particular, a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de ensinamento, de fé, de regras, entendeu? E para os juízes, a Constituição, os códigos, mesmo que o convencimento dele seja outro, mas ele tem que obedecer aqueles códigos. Nunca fugir do que está escrito na lei, principalmente na Constituição. E outra coisa, a humildade. O juiz tem que ser firme, forte. Deu uma decisão, está dado. Mas também tem que ter o coração aberto para ouvir, para aprender. Porque todos nós aprendemos aqui nessa terra, né? O senhor, quando prestou o concurso da magistratura, obviamente imaginava como era a carreira de juiz, não tinha experiência, mas imaginava. E aí, passaram-se 30 anos, o senhor foi desembargador, aposentou, e hoje, refletindo, o que mudou? O senhor acha que o que o senhor imaginava era realmente o papel que o senhor exerceu frente à magistratura? Olha, para a minha época foi. Agora, para minha alegria e satisfação, eu vejo que nós começamos a nossa carreira, né, desembargadora Helena, num Fusquinha, certo? E hoje nós estamos andando de Ferrari. Então, é isso aí. Vale a pena. Qual é o legado que o senhor acredita que está deixando para a magistratura, né, de Mato Grosso? Olha, primeiro você tem que pensar da boa fama. Não adianta nada você ser um juiz culto, um juiz humano, mas que não tenha boa fama. A melhor coisa que tem é a boa fama, para que o povo acredite no seu magistrado. Esse é o melhor legado que qualquer juiz, qualquer magistrado tem que deixar para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu estado. Bom, nosso tempo está acabando, a gente está caminhando para o final do programa, então eu vou pedir para a desembargadora Helena fazer as suas considerações finais e, na sequência, desembargador, nosso convidado, o senhor faça também as suas considerações finais e fique à vontade para esclarecer ou falar algo que a gente não tenha perguntado. Então, por favor, desembargadora. Doutora Dilson, mais uma vez, muito obrigado por ter participado deste bate-papo nosso. Assim, foi informal, simples, para ouvir o senhor, para trazer a sua experiência, para quem não lhe conhece, saber quem foi Adilson Poligato e para que outros juízes possam aprender, entender, né? Eu mesmo aqui, eu fiquei muito feliz de saber o quão humano o senhor foi como magistrado. Essa é a minha opinião também. Eu agradeço
todo o seu trabalho perante o judiciário. Não é porque aposentou que deixou de ser juiz, continuamos juntos. A SMAJ está aqui à sua disposição. Se quiser, mesmo aposentado, vir fazer curso conosco, estamos às suas ordens. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a acolhida de vocês todos, principalmente da minha colega, desembargadora Helena. Entendeu? Que nós viemos de uma origem tão humilde, né, desembargadora? Sim. Lá do arrebalde da cidade, e chegamos até aqui. E aqui estamos, né? O judeu tem 5 pontos que ele diz. Que tudo que você for fazer, você faça com a melhor maneira possível. Que você seja o melhor. Se você é sapateiro, você seja o melhor sapateiro. Zele pelo bom nome e ser querido. Não é só zelar pelo bom nome, mas ser querido pela sociedade. Então, eu acho que o juiz tem que ser assim. E essa oportunidade que vocês me deram foi muito gratificante para mim, né? Saber um pouquinho do que aconteceu na minha vida, que às vezes a Covid me atrapalha. Eu quero, no coração, agradecer a desembargadora Helena, agradecer a toda essa equipe maravilhosa e fazer uma comparação, né, desembargadora Helena, quando nós começamos e como nós estamos. Como a justiça caminhou. Nós passamos uma vez 5 meses. 5 meses sem receber nosso salário. Verdade. E nem por isso ninguém se vendeu. Mantemos o nome. Ou pediu demissão. Verdade. Então, essa é a vida do magistrado. Ok, o senhor disse que se sentiu acolhido, mas para nós também foi um prazer conhecer melhor o senhor. As pessoas que vão nos ouvir, nos ver, os nossos internautas também vão gostar de saber um pouquinho mais da história do senhor. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, agradeço eu. Obrigada a todos, obrigada a você que ficou conosco aqui, a nossa equipe técnica também, e até a próxima edição. Tchau, tchau.